Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao programa Algo a Mais desta quinta-feira, as Quintas da Educação. Hoje estaremos recebendo o senhor Vanderlei Vorpagel para falar sobre a importância da educação, uma construção feita a muitas mãos. E também estaremos recebendo o Fabiano Dias com músicas lindas para alegrar a nossa quinta-feira. Fiquem conosco que o programa Algo a Mais está no ar. Folhas brancas, flores, pintando seu, os meus olhares, você em mim indagarou em cores, olhando a tarde de ares solares, chamam você bem, não fique aí, vem, molhar teu beijo, te beijo também. Maga magia de lua, luzia, noite virando dia, água na boca secando na louca chuva de bruxaria. Hoje você vem, dizia, hoje você vem, 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 vem. Maga magia de lua, luzia, noite virando dia, água na boca secando na louca chuva de bruxaria. Hoje você vem, dizia. Bom dia, Fabiano, sempre com músicas lindas, escolhendo um repertório bem específico para as Quintas da Educação. Bom dia, Vanderlei, seja muito bem-vindo ao programa Algo a Mais. É um prazer estar conversando com você nesta manhã de quinta-feira. Bom dia, Viridiana, bom dia, Fabiano, bom dia, telespectadores. Para mim é uma grande alegria estar com vocês nesta manhã. É a primeira vez, agradeço pelo convite e vai ser um momento certamente agradável para nós conversarmos, né, sobre a educação e a importância das muitas mãos necessárias para termos uma boa educação. Uma boa educação faz uma boa sociedade, boas famílias, né, bons cidadãos. Muito bem. Vanderlei, para a gente dar início à nossa conversa, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal de casa, para que eles conheçam um pouquinho mais sobre a sua trajetória pessoal, profissional, para que saibam quem é o Vanderlei que está aqui falando sobre educação. Muito bem. Então, meu nome é Vanderlei Vorpagel. Eu sou natural da cidade de São Paulo das Missões. É uma pequena cidade, fica na região noroeste do nosso estado, próximo a Santa Rosa. Sou casado com a Rita Vorpagel há mais de 25 anos. Temos 2 filhos. Ana Paula, com 20 anos, vai fazer 21 agora em novembro. Está praticamente concluindo o curso de pedagogia, né? E o sonho dela é ser educadora também. Tenho mais um filho de 7 anos que está na fase da alfabetização, estudando aí na escola Guirino Somavila, aqui no bairro Santa Cruz. Sou formado em teologia pela Universidade Luterana do Brasil no ano de 98, licenciatura, e também no ano de 2000, bacharelado pelo Seminário Concórdia de São Leopoldo. E eu moro então em Nova Prata desde janeiro de 2021, onde trabalho então como pastor da Igreja Luterana. Então já temos uma boa vivência aí com a comunidade pratense, e é uma cidade muito aconchegante, muito bom de viver e trabalhar aqui. E tenho certeza que vai ter muito conteúdo, muita informação, tem muito a contribuir com o nosso bate-papo de hoje. Mas antes da gente iniciar propriamente a nossa conversa, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça
todas as manhãs, de segunda a sexta, às 10h30 da manhã. Então, a gente agradece às Lojas Beneduzzi Vestindo Felicidade, que está completando 15 anos esta semana e está com uma promoção muito especial para todas as pessoas que forem até a loja, vão ganhar um mimo no dia de amanhã, sexta-feira. Então, todas as pessoas que forem até a loja vão receber um mimo em comemoração aos 15 anos das Lojas Beneduzzi em Nova Prata. Agradecemos a Prana Energia Vital, que espalha energia para todas as pessoas. O RP Mercados, sempre com horários muito especiais. O Objetivo Ambientes Planejados, uma loja que fica situada aqui na Placidina de Araújo e sempre tem móveis e decorações lindíssimas para alegrar e embelezar os espaços e a nossa casa, principalmente os nossos lares. A Manfi Produtos Alimentícios, sempre com produtos excelentes para a gente ter no nosso dia a dia. E a Kiron Centro Comercial. Então, nosso muito obrigada a todos os nossos patrocinadores que são responsáveis pelo nosso programa Algo a Mais. Também aproveito para mandar um grande abraço para a apresentadora oficial do programa, a Laura Cúnico, que hoje não está, então eu tenho o compromisso, a responsabilidade, né, Fabiano? Nós temos de substituir a Laura. Então, Laurinha, um grande abraço para você e muito obrigada pela confiança em nós depositada. Mas ela pode ficar super tranquila, né? A gente já não é marinheiro de primeira viagem. Isso aí, né, Fabiano? Né? E tá em muito boas mãos aqui com a Veri. Obrigada. E bem acompanhada também, né, Fabiano? Aqui, levezinho, né? Bem acompanhada. Um beijo para Laura. Então, vamos lá ao nosso assunto principal. Vanderlei, o tema de hoje, a gente escolheu uma frase de impacto. Educação, uma construção feita a muitas mãos. O que você poderia pontuar sobre esse tema? Realmente, né, para a nossa atualidade, o tempo da pós-modernidade que nós estamos vivendo, realmente é um assunto muito importante. E eu gostaria de começar, como diz, do começo, onde tem início, vamos dizer, toda a estrutura da sociedade, toda a questão da educação. Né? Então, o começo, na verdade, ele se dá com a família. Né? Eu sempre digo que a família é a sociedade, a menor sociedade, mas a mais importante sociedade que existe, porque dela dependem todas as outras coisas. E até nós podemos dizer que a família, ela é mais ou menos um termômetro daquilo que a gente vê na sociedade. Se a família vai bem, naturalmente as questões da sociedade também vão ir bem, né? Começando na própria escola e na sociedade como um todo. Mas se essa pequena sociedade chamada família, ela tem as suas dificuldades, os seus problemas, isso acaba também se refletindo na sociedade como um todo. Então, a gente pode observar como é importante, né, valorizar muito a questão da família, né, essa pequena sociedade, mas indispensável para o bom funcionamento do todo, da grande sociedade. Além disso, a gente sabe, né, Vanderlei, as inúmeras vantagens que os filhos, que são os nossos alunos na escola, eles terão quando tem essa sintonia entre família, entre família e escola, essa parceria que tem que existir, esta confiança, porque muitas vezes fica um jogo de apontar o dedo, de um culpar o outro, e isso só traz inúmeros prejuízos aos alunos. Então, eu vejo e vi em toda a minha caminhada, enquanto professora, muitos casos de que a família apontava culpado à escola e deixava com que a responsabilidade da educação ficasse somente para a escola. E isso é um equívoco, né? Com certeza, Veridiana. Cada um precisa ter a sua responsabilidade. Os pais têm a sua responsabilidade, os professores têm a sua responsabilidade e as próprias crianças têm a sua responsabilidade. E cada um precisa compreender muito bem o que lhe cabe, né?
Porque às vezes é muito fácil, né, eu jogar a minha responsabilidade nas costas do outro. E aí, como você disse, né, eu acabo apontando o dedo, né, e transferindo a minha responsabilidade como pai, como mãe, como família, de repente para a escola. E quando a gente traz esse assunto, nós não queremos simplesmente ser moralistas ou melhores, né, ou como se fôssemos perfeitos. Não somos, né? Mas a gente sempre vai procurar aperfeiçoar, né, melhorar aquelas situações que precisam ser melhoradas. E aí, como disse, os pais são fundamentais, né, nessa relação dos seus filhos com a escola, essa parceria com os professores. Vanderlei, e você, como pai, o que você falaria para os pais? Como é possível ser mais participativo na vida escolar dos filhos, diante dessa correria que a gente vive, desse mundo tumultuado, desse dia a dia, que a gente não tem mais tempo para nada? O que você pode colocar em relação a isso? Eu acho que o tempo que nós vivemos, acho que nunca foi tão difícil você educar, né, você ensinar os filhos. Porque o tempo, não necessariamente o tempo, mas o mundo, ele mudou de forma muito rápida. Muito rápida, né? Por exemplo, eu sou da geração X. Certo. Né? Os meus filhos, Ana Paula, por exemplo, já é da geração X, né? Nasceu no ano 2000. O meu filho já é da geração Alfa. Né? Então, 2 gerações, 3 gerações depois. Então, às vezes até a gente diz, no meu tempo era assim. E quando a gente fala desse jeito, parece que... a gente já diz, opa, já fiquei... Exato. No meu tempo era assim. Às vezes a gente usa de fato essa frase. Então, nós como pais, nós temos muita dificuldade, né, hoje, de compreender certas coisas, porque tudo mudou muito rápido, né? Então, acho que um dos pontos principais que precisa haver é a questão da comunicação. Os pais precisam se comunicar com os seus filhos. E para se comunicarem bem, precisa de tempo. Tudo na vida, se tu quer que isso dê certo, tu precisa investir tempo. Por exemplo, Fabiano aí, que é músico, né? Ele não aprendeu a tocar violão, a cantar do dia para a noite. Ele precisou investir tempo, né? Precisou se dedicar a esse ofício para poder fazer da melhor forma possível. E às vezes os pais acreditam que não precisa de muito investimento, que as coisas vão acontecendo ao natural, e as coisas não acontecem ao natural. Tu precisa de um sacrifício, tu precisa de dedicação, tu precisa ter tempo, sentar com os teus filhos. E aí a gente pode observar a mudança que aconteceu nas últimas décadas. Por exemplo, o mundo, ele vinha de uma economia agrícola, onde a família sempre estava junta. Os pais trabalhavam juntos, os filhos estavam ali juntos, até porque se tinha muitos filhos, justamente para ter bastante mão de obra também, né? Porque a economia era agrícola, né? Então era do trabalho braçal, então precisava muita gente. E aí nas últimas décadas nós vivemos uma economia industrial, onde as famílias foram morar nas cidades. Certo. E aí começaram grandes dificuldades, né, nas famílias, porque foi necessário a mulher também trabalhar fora e delegar o cuidado dos seus filhos a terceiros. E aí surgiram as escolinhas, as creches, que antigamente não existiam, né? Então, precisou se buscar novas parcerias, né, de outras pessoas que pudessem fazer aquilo que anteriormente os pais faziam. E como disse antes, isso está acontecendo de forma muito rápida e às vezes a gente não consegue se adaptar muito bem a todas essas mudanças, né, a todos esses ciclos, essas fases que acontecem não de 40, 50 anos, mas de 5, 10 anos. Então, tudo muito rápido, né? E nisso tudo ainda veio o fator da pandemia, né? Exatamente. Então, a pandemia aí, que foi algo completamente inesperado, se alguém há 2 anos dissesse, o mundo vai parar, ninguém acreditaria. Né? Ninguém acreditaria. E veio de uma forma muito inesperada, né? Todo mundo estava trabalhando e na semana seguinte, todo mundo em casa. Quando a gente estava andando nas ruas, parecia que havia um tsunami, né? O pessoal indo no mercado, se abastecendo. Principalmente ali no início, né? Isso. As próprias escolas fecharam e aí os pais tiveram que ficar com os seus filhos em casa ou
tiveram que achar outras pessoas para que tomassem conta delas, porque muitos não pararam o seu trabalho, mas os filhos estavam em casa. Como é que ajeitar tudo isso? Então, realmente foi um momento muito difícil. Como é que eu posso dizer? Uma sensação, assim, tipo de pânico geral, né? Todo mundo... Eu lembro lá em casa, minha esposa disse assim, não, peraí, vai parar tudo, eu vou no mercado, vou comprar comida para... Eu disse, calma, vamos, né, vamos por partes. E ela falou, não, tu não tá vendo o que tá rolando lá fora, não sei o quê. Só que eu tava muito cético quanto a isso, sabe? Quanto a essa questão da pandemia e não sei o quê. Eu pensei, imagina, cara, isso aí vai durar 1 mês, 15 dias, 40 dias e olha lá, sabe? E aquilo foi virando uma bola de neve, não sei o quê. Eu confesso que eu fiquei bem mal com isso, assim, né? Porque eu sou acostumado, estava acostumado até então a lidar com gente, muita gente, com público, a ver gente toda hora. E pro artista isso é, cara, tu tirar o público do artista é tirar metade da vida dele, assim, sabe? Porque por mais que a gente diga que a gente se reinventou, que a gente aprendeu a fazer live, não sei o quê, essa coisa toda, o contato com o público é imprescindível, sabe? E eu fico super feliz agora de que está voltando, né, os trabalhos e ter esse contato novo com o público, assim, parece que é uma estreia nova. Eu confesso que num dos primeiros shows, assim, que eu fui fazer, pensando assim, opa, hoje tem público. Tipo, sei lá, tem 40, 50 pessoas, por pouco que seja, sabe? Deu aquele friozinho na barriga, assim, tu pensa, opa, não é que nem tá em casa tomando uma ceva, fazendo uma live pro celular, né? Tem aquela interação, tem que ter interação com o público. E foi uma reestreia, sabe? E nisso tudo vem o caso da escola, né? Então, que essa pandemia afetou principalmente ali todos os setores de eventos, vai setores ser tipo um aprendizado novo. É um aprendizado novo, que a gente já até comentou aqui em outros programas, não só para os professores que tiveram que se reinventar de um dia para a noite, com todas as dificuldades que os professores têm de dar aula através das tecnologias, de usar as tecnologias, porque os professores não aprenderam a dar aula dessa forma. E os pais também, né, Vanderlei, que tiveram que fazer o papel de professores em casa. Então, eu acho que essa pandemia, esse cenário de pandemia, ele veio também para provar que a escola e a família têm que andar juntas e até valorizar mais o papel do professor, porque os pais viram em casa que não é bem assim, não é fácil, por mais conhecimento que os pais têm em casa, é diferente ensinar uma criança em casa, no seu ambiente de casa, e a criança estar convivendo, interagindo com os colegas, tendo um professor que é formado, que é especialista para fazer isso. E os pais são especialistas na educação dos filhos. Então, foi preciso essa reinvenção para valorizar tanto os pais quanto os professores. E até tem uma frase que diz que para educar uma criança é preciso uma aldeia inteira. Porque a criança, ela não é educada somente na escola. Vai para a escola, educada, sai daí e deixa de ser educada, né? Ela tem influência de várias pessoas. Ela observa os pais em casa, como eles agem. Ela observa as pessoas na sociedade, de que forma essas pessoas agem. Observam os professores. Então, todas essas pessoas influenciam na educação de uma criança, né, Vanderlei? E essa pandemia realmente, como foi falado, né, todos precisaram se reinventar. Alguns conseguiram de forma mais rápida, alguns ainda estão tentando. Tentando, né? Porque ainda não voltou ao normal, né? Exato, né? E aí realmente a gente vê a importância da escola para os nossos filhos. Tanto o tempo que eles passam ali se socializando com outras crianças, convivendo com outras crianças, como
o professor, né, que tem o preparo para cuidar das nossas crianças enquanto elas estão na escola. E a gente sentiu muita dificuldade em casa, né, e certamente não conseguiu suprir tudo aquilo que estava acontecendo na escola. A gente tentou minimizar, né, os pais tentaram minimizar para que o prejuízo não fosse ainda maior. Mas aí a gente vê como é importante, né, sempre o todo, é como uma engrenagem, né? Cada engrenagem precisa exercer a sua função, o seu papel, e agora a gente viu de como é importante a gente valorizar tudo isso, né? E quando você falou, as crianças, como é que elas aprendem? Elas aprendem por imitação. Certo. A criança aprende por imitação. E a palavra imitação, ela vem do grego, né? Continuar observando. Então, as crianças sempre estão observando tudo aquilo que acontece em sua volta. Elas observam os pais em casa, eles observam os professores em casa, né? Eles observam como as pessoas vivem na sociedade como um todo, né? E é interessante ter meu filho na segunda-feira, a semana dele voltar para a aula. Uma semana vai, outra não, né? Certo. E aí ele chegou em casa de meio-dia, nós almoçando, ele disse, hoje a minha professora disse a mesma coisa que você sempre diz, mãe, né? Daí a minha esposa perguntou, mas o que ela disse? Não, que era para usar a touca na hora do recreio. Ou seja, né, era frio na segunda-feira, então quando eles iam para fora da sala, que era para usar a touca. E lógico, a mãe em casa diz isso. Sempre diz isso. Aí eu pensei, que legal, né? A professora é a mãe deles lá na escola, que se preocupa com o bem-estar e a deles, a relação parceria. Já que ele fez, né? Eu vou acreditar mais na professora e vou acreditar mais na minha mãe. Exatamente. Porque a professora e a minha mãe estão falando a mesma coisa. Então ele está observando em casa o que os pais dizem, o que os pais fazem, está observando o que a professora diz, o que a professora faz, né? E quando eu falo que a criança aprende por imitação, a importância, né, do discurso ser coerente com a prática. Exatamente. E aí os filhos nós não enganamos, né? Até, de novo, pego sempre o exemplo, o meu filho, às vezes, quando levo para a escola, né, entro no carro, diz, filho, bota o cinto, e eu não boto. Daí ele diz, mas pai, você não botou, né? Eu vou botar. É, isso aí. Entendeu? E tem até um ditado que diz, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso, é que tem que ser ao contrário. Tem faça o que eu digo e faça o que eu faço. Exatamente. Antes de tu começar a contar essa história, tu disseste que teve gente que teve que se reinventar. Teve os que conseguiram, os que estão mais lentos, e eu ouso dizer que teve gente que ainda não sabe o que fazer. Isso. É verdade. Que tá como eu estava no início, pensando assim, não, isso vai passar logo, que não sei o quê. Só que aí fica estagnado, fica parado a ver navios e a vida segue, isso, né? E já estamos há 1 ano e meio, né, da pandemia, Exatamente. Um pouco mais. Vanderlei, e os princípios de uma boa educação que poderíamos falar entre educar, amar e dar limites. Como fazer uma relação entre esses princípios? Eu até gostaria de comentar antes, né, de chegar nos próprios filhos, né, como os filhos aprendem por imitação. Lembrar do início, vamos dizer, da família. O início da família se dá com o casamento, o casal, né? O casal, né, ninguém se casa por ódio, né? Eu odeio por brincadeira. Todo mundo casa por amor, né? Claro. Todo mundo se casa por amor, né? E o casamento, ele é uma criação divina, portanto, uma criação perfeita. Mas ele não é perfeito porque é formado por pessoas imperfeitas. E, às vezes, a gente vê até conforme o tempo vai passando, do início do casamento, vão passando 3, 4, 5 anos... essas imperfeições vão aparecendo mais, né? Porque no início, né, quando tudo é novo, a pessoa vê mais as virtudes, vê mais as coisas boas, e com o passar do tempo ele acaba também percebendo os defeitos, né? Percebendo os defeitos, né? E então o casal precisa ter muito claro, né, que o casamento ele precisa de investimento. Eu iria dizer que é como uma conta bancária, onde você precisa depositar para poder sacar depois, né? E o que seria, então, uma conta bancária num casamento, por exemplo? O que você vai depositar? Ora, você vai depositar carinho, você vai depositar amor, respeito, enfim, todas essas coisas vão fazer com que aquela conta bancária cresça, né? E aquilo possa ser usufruído dentro dessa relação.
E aí vem os filhos. E quando às vezes vêm os filhos, e aí começa muitas vezes uma pequena confusão. E aí talvez o pai e a mãe dizem, não, agora os filhos são o mais importante. E o casamento fica relegado a segundo plano. E aí nós temos um grande problema, né? O casamento deve continuar sempre estar em primeiro plano. Não que os filhos sejam menos importantes. Certo. Os filhos vêm depois. Primeiro vem o casamento. E quando o casal se esquece do casamento, não vai nem conseguir cuidar direito dos filhos. Porque num casal que não há harmonia, isso vai se refletir também nas crianças. É um alicerce, né? É o alicerce, exato. Como as crianças aprendem por imitação, eles vão ver os seus pais. Se os pais vivem em harmonia, por falar em harmonia, de novo, pego o exemplo do Fabiano da música, Mas a música tem campos harmônicos, Uma música lá no tom de dó vai ter um campo harmônico dentro desse tom. Se você tocar uma nota diferente, vai soar estranho, E dentro do casamento sai essa harmonia. As crianças vão vivendo dentro dessa harmonia, Então vai ter o amor, vai ter o respeito, vai ter o carinho, vai ter o toque, que é aquele gesto do abraço que ensina muito também. Então o casal precisa continuar investindo no casamento. O casamento fica, os filhos, eles vão, Por exemplo, a minha filha já vai casar agora, então já vai viver a vida dela. Meu filho mais novo vai demorar mais tempo, Sim. mas um dia nós vamos ficar sozinhos. E às vezes, quando não se investiu nessa relação, aí nem os filhos puderam aprender o que deviam ter aprendido com os pais, os filhos vão embora e o casal está lá. E agora? É isso aí. Se começa em 2 e se Se termina em 2, Exatamente. Pelo menos deveria ser. Deveria ser assim. Isso. Mas, Vanderlei, assim, maravilhosas as tuas colocações. Sim. Eu tinha certeza que convidando você para estar no nosso programa, você teria muito para acrescentar, mas a gente precisa fazer um breve intervalo comercial e a gente volta em seguida. Fiquem conosco que o programa Algo a Mais de hoje está muito interessante. Estamos falando sobre a educação construída a muitas mãos. Vamos de música, Fabiano? Pela janela vejo fumaça, vejo pessoas. Na rua os carros, no céu o sol e a chuva. O telefone tocou. Na mente fantasia. Você me ligou naquela tarde vazia e me valeu o dia. Valeu o dia, valeu o dia. Hoje eu vim compartilhar a realização de um grande sonho. Um sonho que vai realmente transformar a vida das pessoas nesse local. Um lugar pensado nos mínimos detalhes para entregar conforto, sofisticação e o melhor do profissionalismo. Meu nome é Carol Pineda, eu sou proprietária do Salão Maison d'Or. O salão é a união da minha experiência no mundo dos negócios e de uma paixão que eu carrego desde que me conheço por gente. Maison d'Or vai reunir uma equipe multidisciplinar de profissionais no intuito de ressaltar a beleza da mulher, promover a autoestima e entregar com qualidade os melhores serviços para a Nova Prata e a região da Serra Gaúcha. A prova disso é a nossa preocupação em entregar marcas referências no mercado, como L'Oréal, Professional, MAC, Chanel e Dior, em todos os procedimentos realizados no salão. Fazer acontecer é o meu sobrenome, é o que eu amo, é o que eu sou. E poder compartilhar esse sonho com minhas clientes é realmente único. Em breve para vocês e por vocês, Maison d'Or.
Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduze, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele-Beneduze. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduze, vestindo felicidade. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Caminho e mudou a direção. Chego a ficar sem jeito, mas não deixo de seguir a tua aparição. Quando um certo alguém desperta o sentimento, é melhor não resistir e se entregar. Obrigada, Fabiano. De nada. Sempre com músicas lindas aqui nas Quintas da Educação. É sempre um prazer ter você em nossa companhia, Obrigado, Fabiano. é um prazer estar aqui cantando para vocês. Sempre com músicas maravilhosas, né? Que deixam o nosso ambiente, o nosso mais alegre, né? Então, Vanderlei, nós estando de volta ao nosso programa de todas as quintas-feiras do Algo a Mais, falando sobre educação, sobre essa importância da educação sendo construída a muitas mãos. O quanto é importante, você estava colocando, o casal se dar bem, ter o respeito, esse casamento dando certo e tendo uma parceria entre os pais, com certeza nós teremos filhos melhores também. E a gente pode até levar a história do casamento, de se respeitar, quanto às diferenças, para a escola, ter família e escola, ter uma parceria como a gente deveria ter no casamento, né? E todos terem o mesmo objetivo, que é a educação e o pleno desenvolvimento das nossas crianças, dos nossos filhos. Mas eu gostaria que você colocasse agora ou falasse mais sobre educar, amar e dar limites, sobre esses princípios tão importantes na educação dos nossos filhos. Porque amar, a gente consegue amar de todas as maneiras os nossos filhos. Educar e dar limites já são fatores que são muito difíceis. Né? Não é fácil educar uma pessoa. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso, verdade, Veridiana. E quando a gente fala de uma educação feita a muitas mãos, né, um poeta já dizia que uma andorinha sozinha não faz verão, né? Então, precisa realmente de toda essa rede de apoio. E quando se fala em amar, né? A grande maioria das pessoas tem dentro do seu coração esse desejo de amar, mesmo que às vezes não saiba muito bem de como colocar isso em prática, né? E quando se ama, você quer ver o outro bem, né? E quando se fala de filhos, um pai, uma mãe que ama o seu filho, quer ver o seu filho bem. E você ver alguém bem não é necessariamente você fazer todas as suas vontades. E aqui eu creio que muitos têm algumas dificuldades, né? Então eu penso que sempre a gente deve ensinar ou dar para os nossos filhos não aquilo que eles querem, mas aquilo que eles
precisam. Certo. E os pais, os professores, como adultos, eles sempre vão saber o que é melhor, né, para os seus filhos, porque eles conseguem ver além. As crianças querem o imediato, querem o já, o agora. E os pais, então, com o amor, né, com a questão dos limites, com a questão da disciplina, vão saber o que é melhor. E quando se fala em disciplina, às vezes há uma pequena confusão também, né? Quando se fala em disciplina, se pensa logo em punição. Né? E eu digo que a punição é apenas uma pequena parte da disciplina. Certo. Seria mais ou menos como uma macarronada, né? O prato principal é a macarronada, e você bota molho, né, nessa macarronada. Não é uma coisa só, por isso até você pode botar diferentes molhos. E dentro da disciplina, o castigo, vamos dizer assim, a punição seria apenas uma pequena parte. Então, como é que a gente pode exercer da melhor forma a disciplina para que produza, de fato, os melhores resultados? Quando a gente lembra da palavra disciplina, ela vem da palavra discípulo. E quando a gente fala de discípulo, eu como teólogo, como pastor, me lembro de Jesus ensinando os seus discípulos. Jesus, ele escolhe 12 pessoas e ele ensina, ele discipula, ele prepara aqueles discípulos para uma missão que eles vão realizar depois, quando ele não mais estivesse com eles. Então, a palavra disciplina quer dizer preparar para uma tarefa, para uma missão. E como é que a gente pode, então, exercer essa disciplina? E aí, claro, se engloba também a questão dos limites. Por exemplo, tem aquela questão, a criança vai obedecer pelo medo ou pela autoridade? Talvez o pai que tenha lá um filho adolescente, ele diz assim, não, o meu filho, quando eu combino com ele, ele deve estar em casa às 12 horas, ele está em casa, senão, ai dele. Então, o filho vai obedecer por respeitar a autoridade dele ou por medo? Por medo. Por medo, né? Por medo. Então, isso funciona até certo tempo, né? Mas uma hora dessas, isso não vai mais funcionar, né? Ele vai perder o controle da situação. Também tem o lado oposto, que é tão prejudicial quanto, né, essa questão da imposição, que é a permissividade. Aquele pai, aquela mãe que permite tudo para o seu filho. E lógico, aquela criança que cresce numa educação permissiva, o professor também vai ter dificuldades com ele na sala de aula, né? Porque ele não tem limite, ele não tem regra, porque o pai e a mãe simplesmente deixam ele fazer tudo à vontade, deixam ele solto. E um pai que é permissivo, de repente tu vai perguntar para ele, onde é que está o teu filho? Ele tem 10 anos. Eu não sei, eu deixo ele livre, ele anda onde ele quer, ele faz o que ele quer, não tem hora para nada. Exato. Então, isso seria uma educação permissiva. E isso é péssimo, né? É muito ruim para o desenvolvimento saudável de uma criança. E, de novo, isso vai se refletir na escola, vai se refletir na sociedade depois, né? Então, quais seriam as maneiras corretas, né, de se educar, de exercer a disciplina? Existem pelo menos três pontos. E a primeira seria o castigo físico, né? Que existe muita polêmica, né, em questão do castigo físico, né? Em alguns países até está abolido, né? Outros lugares não. E depende muito, vamos dizer, dos pais, enfim, né? Outros fins que não existem, né? São contra, mas, né? Então tapam os olhos, né? E na verdade não é essa a realidade. Então o castigo físico, né? Ele é válido. Em alguns momentos até ele pode ser válido, desde que ele seja feito com amor e não com raiva. Né? Uma mãe, um pai que bate no seu filho por raiva, né? Dá aquela palmadinha por raiva, isso não vai educar. Mas se ele percebeu, falou, conversou, e talvez uma palmadinha na bunda, ou talvez até na mãozinha lá, ele faz isso com amor para evitar um mal maior, né? Aí acho que é viável, né? Mas isso também tem uma faixa etária, talvez os 2 até os 4, 5 anos no máximo, que a criança vai entender aquele castigo físico como opa, estou fazendo algo errado. Estou fazendo algo errado, né? E o pai, a minha mãe que me amam, né? E eles estão, né, colocando esse limite. Então, ele tem o seu valor, mas desde que seja feito com
amor. Né? E eu sempre digo, algumas vezes foi necessário já dar uns tapinhas, né, nos meus filhos. Dói mais em mim Do que neles. Né? A gente fica sentido, mas sabe que isso é necessário. Isso é bom para o crescimento, para o desenvolvimento saudável deles. Né? Agora eu lembrei de uma passagem cômica, né? Ele disse... Dói mais nele do que... Logicamente, Sim, é claro, assim mesmo que acontece. Aí me deu uma batida aqui, pensei, será que todo mundo se arrependeu quando me deu uma palmada? Brincadeiras à parte, pode continuar, por favor. Não, a gente sabe que, por exemplo, eu, né, que sou da geração X aí, né, disciplinar era o castigo físico, né? Essa realidade era realmente outra. Era outra realidade, né? Mas acho que esse tipo de realidade hoje não cabe mais da forma como era, porque aí muitas vezes era realmente, não era castigo físico, mas era violência física. Na própria escola existia isso, né? Os alunos apanhavam de vara, né? Então era a forma de se disciplinar, né? E aí eu imagino, né, por exemplo, por isso eu digo, o castigo físico ele é válido, né, talvez lá dos 2, 4 a 5 anos, mas imagina um pai querer disciplinar o seu filho com um castigo físico, né, ele tem lá 16 anos, pesa 80 quilos, é maior que ele e o pai vai querer aplicar. Exatamente. Aí o filho vai olhar para ele assim, agora, como é que fica? Né? Então não vai funcionar, isso não é mais válido. Então os pais que fazem isso ainda acreditam que essa forma isso não vai resolver, não vai levar a lugar nenhum. Então quais seriam as outras maneiras de disciplinar? Então, uma seria a forma natural. O que seria uma forma natural de disciplina? Quem nunca viu uma criança, né, chegar perto de alguma coisa quente e encostar, né, e ela dizer, opa, né, queimou. Né? Isso é a disciplina natural. Depois você vai dizer, isso é quente, a criança já sabe. Né? Ela aprendeu de forma natural, né, que se encostar ali, ela vai sentir, vai se queimar. Né? Então seria... a educação, a disciplina natural que a criança mesmo, né, os pais estando junto lá, ela vai percebendo o que pode e o que não pode. E tem uma outra forma também ainda, né, que seria a terceira forma aí da disciplina, né, que seria a questão da disciplina da consequência lógica. Né? O que seria da consequência lógica? Isso funciona muito bem com crianças já maiores, que é muito semelhante à natural, mas aí os pais impõem algumas regras. Por exemplo, o meu filho, né, está lá com 12 anos e ele combinou de brincar com o vizinho na rua. Né? E o combinado era de ele arrumar o quarto, né, de fazer o tema. E aí chegou a hora de brincar com o coleguinha, com o amigo. Né? Já está esperando, tocou a campainha, está esperando ele. E aí a mãe, o pai vai lá e vê o quarto todo bagunçado, né? Vê o tema não está feito. Né? O que o pai vai fazer? Não, você pode brincar, mas antes você vai arrumar o teu quarto, antes você vai, né, organizar. Então os pais vão determinar, né, o que pode, o que não pode ser feito. E não vai ter violência, não vai ter nada disso. Ele vai ficar emburrado, né? Mas ele vai aprender que outra vez, eu tenho um combinado para brincar, mas antes eu tenho responsabilidade. E isso reflete depois lá na escola. Se a criança souber as regras de convivência que tem dentro da própria família, que ela tem os direitos antes, ou melhor, os deveres antes dos direitos, depois ela não vai ter problema de indisciplina lá na escola, né? Porque até a professora muitas vezes usa esse método também quando o aluno não se comporta. O recreio já era, né? Primeiro vai terminar a atividade na sala de aula para depois ir para o recreio. E ficou só conversando, né? E aí chegou a hora do recreio, vamos para o recreio. Mas e a atividade? E a atividade que deixou de fazer, isso é utilizado na sala de aula, sim. Nós vamos agora dar uma pausa na nossa conversa para ver um videozinho da Kiron Centro Cultural, que é nossa patrocinadora. Então, roda aí, produção, o videozinho da Kiron. Olá, meu nome é Thaís
e hoje eu vou responder as perguntas mais frequentes sobre a Universidade Cruzeiro do Sul. Primeira pergunta: eu preciso ir ao polo para estudar? Os nossos cursos, eles são EAD e o aluno consegue fazer todo ele no computador da sua casa. Mas nós adoramos receber os alunos aqui no polo. Então, sempre que precisar, venha que vamos dar todo o suporte. Segunda pergunta: os cursos são reconhecidos pelo MEC? Sim, os nossos cursos são todos reconhecidos e autorizados pelo MEC e a maioria tem a nota máxima. Próxima pergunta: o diploma EAD é igual ao diploma presencial? Sim, os diplomas são iguais e não vem escrito a forma que você estudou, se foi EAD ou presencial. Eles seguem a determinação do MEC. A graduação tecnológica, ela é considerada um curso superior? Sim, a graduação tecnológica é um curso superior de curta duração com foco específico na área que o aluno quer desenvolver. Como funcionam os cursos semipresenciais do Polo de Nova Prata? Nós temos parceria com o Polo da FSG de Caxias do Sul, onde o aluno faz uma parte do estudo no computador e uma outra parte com as aulas práticas são feitas no Polo de Caxias. E por último, o Luan Santana é mesmo aluno da Cruzeiro do Sul? Sim, ele cursa administração na Cruzeiro do Sul, no Polo de São Paulo. Ficou com alguma dúvida? Entre em contato conosco pelas nossas redes sociais e venha fazer parte da Cruzeiro do Sul. Muito bom poder contar no nosso município e nas cidades da região com a Kiron Centro Cultural. E muito bom saber que existe a Universidade Cruzeiro do Sul. Então, é uma universidade de portas abertas para quem quer voltar a estudar ou iniciar seus estudos. Uma excelente oportunidade de estudar com a Kiron Centro Cultural. Então, voltando ao nosso bate-papo, Vanderlei, sobre educação, sobre toda essa parceria, essa importância de dar limites, tanto na família quanto na escola, ter essas regras de convivência, onde o filho tem que saber respeitar, tem que existir uma hierarquia dentro da família, né? Eles têm que respeitar os pais para depois saberem respeitar os professores lá na escola, respeitarem as pessoas dentro de uma sociedade. Eu gostaria de entrar agora numa parte que a gente pudesse falar sobre os valores que atualmente estão tão esquecidos dentro das próprias famílias, dentro da própria sociedade e que são importantíssimos na educação dos nossos filhos, na nossa própria educação, porque ninguém tira de nós os valores. Então, como você vê a questão assim do respeito, Vanderlei, dentro da família? Muito bem, Veridiana. Realmente os valores, eles são fundamentais, né, para o bom funcionamento, tanto da família, da escola, como da sociedade. Mas os valores, né, eles, de novo, a criança aprende por imitação, observando aquilo que os adultos fazem, né? Muito mais do que fazem do que falam. E aí a importância, de novo, né, de fato praticar esses valores. Isso começa dentro da família, onde é a educação básica. Os professores depois vão complementar isso, claro, né? Mas a educação em si, a fundamental, a básica, essa precisa vir, né, dos pais. E aí nós poderíamos citar alguns desses valores. Por exemplo, o próprio respeito que você falou. Né? Então, aí eu me volto de novo para o casamento. Aquela criança que vê o marido respeitando a esposa respeitando o marido, ele vai copiando isso, ele vai imitando isso. Opa, o pai respeita a mãe, a mãe respeita o pai, respeitam os avós, né? E ela vai vendo isso. E ela vai percebendo que isto é algo legal, que isso faz com que haja harmonia naquele ambiente.
Lógico, às vezes vai acontecer algum desajuste. Lembrando, nós somos imperfeitos, mas vamos sempre procurar nos aperfeiçoar. E, de novo, aí a gente ensina através das nossas atitudes a respeitar. Eu digo, olha, meu filho, tu tem que respeitar as pessoas. E aí eu estou conduzindo o meu carro, aí chego próximo de uma faixa de segurança, vejo um pedestre pronto para atravessar, e eu acelero o carro e passo rapidamente. Que exemplo. Que exemplo eu estou dando para o meu filho? Eu digo, filho, você tem que me respeitar, você tem que respeitar a professora. Aí o filho vai olhar assim para mim, mas o pedestre tinha preferência, você não respeitou a vez dele. Né? E quando a gente faz isso, concilia, né, a teoria com a prática, você vai formar o caráter. Né? E caráter é muito além do que você simplesmente saber de cor os valores. Isso não diz muita coisa. Né? Mas colocar em prática, aí isso vai moldando o teu caráter. E o caráter é aquilo que a gente é. Né? Em qualquer lugar, em qualquer situação. Às vezes os pais têm medo, agora o meu filho adolescente, ele vai sair, eu não sei com quem que ele vai andar, será que ele vai ser influenciado, né, por estas companhias? Bom, se eu conseguir incutir ele um caráter, né, de respeito, de honestidade, dos demais valores, ele não vai ter dificuldade, ele vai saber distinguir, isso aqui é legal que os meus amigos estão fazendo, isso aqui não é legal, isso eu vou fazer, isso eu não vou fazer. E quando o caráter dele, né, não está moldado por esta prática, né, que ele vê na sua família, aí muitas vezes ele vai ser influenciado com muita facilidade, que a gente chama do efeito manada. Aquilo que a gente vê muito em estádio de futebol, né, ou em torcidas organizadas, um joga uma pedra, o outro joga, e quando vê, está todo mundo jogando pedra, ou um começa a bater em alguém, outro bate, e nem sabem quem, o porquê está fazendo isso. Porque os outros fizeram, vai fazer também. Exato. Então, aquele caráter dele realmente não existe, né? Porque ele não tem condições de discernir aquilo que ele deveria fazer naquele momento. Todo mundo está fazendo, mas eu não sou todo mundo, né? E, portanto, eu não vou fazer. Né? A própria questão da honestidade, e acho que a gente consegue transmitir melhor quando a gente usa exemplos práticos, né? De novo, do caráter. Aí eu vou no cinema com meu filho e eu chego lá na portaria e tem uma plaquinha. Crianças com até 6 anos não pagam entrada. Né? E aí eu olho para o meu filho, está mais pequenininho, né? E aí eu digo para ele, filho... Diz que tem tanto. Você está com 7 anos, mas diz que tem 6, e aí você não vai pagar a entrada. O que eu vou estar transmitindo ao meu filho quando vou um dia cobrar honestidade dele? Então, vou estar moldando o caráter dele, que se pode dar um jeitinho. Eu tenho 7 anos, mas eu vou dizer que eu tenho 6. E o meu pai está me incentivando. O meu pai está me ensinando, e a gente, infelizmente, vê muito isso. Então, pai, você que faz isso, né? Você está ensinando teu filho a ter um caráter desonesto quando ele for adulto. E a gente reclama dos nossos políticos, de repente, lógico, a gente não pode generalizar, né? Mas da onde que vem isso? Ele sabe o que é ser honesto. Todo mundo sabe. Mas a questão, então, da prática, vamos dar um jeitinho, né? Vamos favorecer o fulano, o ciclano. E aí a gente acaba se perdendo pelo caminho e todo mundo acaba sofrendo as consequências daquela atitude desonesta, porque o caráter da pessoa, né, é ser desonesto. E tantas outras coisas, né, que nós poderíamos falar, onde nós ensinamos os nossos filhos com pequenos gestos, pequenas atitudes. A gente sempre está ensinando, ou bem ou mal. E esse exemplo fica muito claro, Vanderlei, que os pais utilizam isso. É uma mentirinha ali, não vai fazer mal para ninguém. Mas as crianças, realmente, assim, a gente costuma dizer que as crianças são esponjas. Isso. Elas absorvem tudo que elas veem. E eu sempre costumo dizer que os bebês, eles nascem perfeitos. E o que faz com que eles deixam de ser perfeitos é a sociedade, as pessoas, principalmente a família, né? O berço, onde tudo inicia. E a família, a sociedade, as pessoas com que essas crianças têm convivência, que vão fazer com que essa criança se torne de um jeito ou de outro. É verdade. E talvez só um ponto aí na Veridiana que eu lembrei agora dessa relação pais e professores, né? Então, falar mal do professor em casa.
Isso é algo terrível. E é muito comum que isso aconteça. Muito comum, né? Então, se eu tenho alguma diferença, pode acontecer, né? Mas aí eu preciso lá conversar com a professora e não falar mal dele na frente da criança. Dos meus filhos. E aí eu vou dizer, meu filho, você tem que estudar, você tem que ir para a escola, é legal, mas eu falo mal do professor. Né? Aí a criança chega na sala de aula, não vai ter outra atitude, então a não ser... eu preciso ensinar o meu filho que ele tenha respeito, que ele tenha amor, né? Pela professora. Aí ele vai ter muito mais facilidade de aprendizado, com certeza. E muito mais fácil depois de ter um diálogo aberto com a escola, antes de acontecer os problemas. Né? A gente não tem que esperar acontecer o problema para correr na escola e reclamar ou não. Papo excelente, estamos aprendendo muito, vendo o ponto de vista do Vanderlei como pai, com toda essa contribuição, todo esse conhecimento que você tem em relação à família, aos valores, mas a gente precisa ir para um breve intervalo comercial e a gente retorna em seguida. Fiquem conosco que o programa Algo a Mais está muito especial. Vamos de música, Fabiano? Bora. O amor é furacão, surge no coração, sem ter licença pra entrar, tempestade de desejo, um eclipse no final do beijo. O amor é estação, é inverno, é verão, é como um raio de sol que aquece e tira o medo de enfrentar os riscos, se entregar. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Ô Vini, toda vez que termina o programa, cara, me dá uma fome, uma vontade de comer uma coisa diferente. Na semana que vem eu posso te ajudar. Por quê? Vai vir um cara que ele já foi campeão do Super Chef na Ana Maria Braga. Ah, eu sei quem é! É Charlie Tecchio e ele estará contando a sua história aqui nesse sofá. O Cindy Lojas trabalha para representar, fortalecer e transformar o varejo todos os dias. Porque o fim do dia não é o fim do trabalho. A porta da loja se fecha, mas nós continuamos abertos para a inovação. Cindy Lojas Regional Nova Prata. Inspiração para transformar o varejo. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Superar este momento.
em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Robinson, Jesus love you more when you know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Estamos de volta com o programa Algo a Mais, nesta quinta-feira, às Quintas da Educação. E hoje estamos conversando com o Vanderlei Vorpagel sobre a importância da parceria entre família e escola. Conversando sobre como a educação ela tem que ser construída a muitas mãos. E a nossa responsabilidade enquanto pais, enquanto educadores, a nossa responsabilidade enquanto sociedade para educar as nossas crianças, os nossos filhos, para que sejam seres humanos com caráter, com bom senso, com respeito, com humildade, com empatia, que carreguem em si valores tão importantes para que sejam pessoas que façam a diferença na sociedade em que vivemos. Então, Vanderlei, continuando com nossa conversa da manhã de hoje, que está muito interessante, muito importante conversar sobre isso, nesse espaço que eu sempre falo, importantíssimo, esse espaço que a Conecta deixa para as pessoas conversarem sobre educação, para as pessoas analisarem aquilo que a gente está fazendo de certo, de errado, como a gente estava conversando aqui no intervalo, muitas vezes a gente se pergunta, eu estou agindo de forma correta com o meu filho, com o meu aluno? Então, muitos são os questionamentos. E eu acho importante a gente parar, refletir, analisar e ver qual a melhor solução, qual a melhor técnica, ouvir exemplos de que forma a gente pode educar as nossas crianças, os nossos filhos, e a gente sabe que não é uma tarefa fácil. Mas quando a gente fala sobre valores que são importantes, e existem muitos valores, eu gostaria da gente, nesse momento, que a gente conversasse mais especificamente sobre humildade, empatia e senso de justiça, que eu considero valores importantíssimos para serem trabalhados, tanto na família quanto na escola. Isso. Então, começando pela questão da humildade, né? Tem um filósofo, um escritor, né, sociólogo, na verdade, Zygmunt Bauman, né? E ele escreve um livro falando sobre a realidade líquida que nós vivemos. E dentro dessa realidade líquida, né, eu sei que algum tempo atrás a gente tinha muitas coisas que eram descartáveis, mas que eram descartáveis para nos ajudar, né? Que eram as luvas descartáveis, as fraldas descartáveis, copos descartáveis, enfim, né? Só que dentro dessa realidade líquida, então, que o mundo está vivendo hoje, outras coisas acabaram se tornando descartáveis, inclusive os próprios valores e a própria questão da humildade, né? Quando de repente as pessoas acabam valorizando mais as coisas, né? O ter do que o próprio ser. Acho que é uma grande dificuldade que o mundo capitalista, né, o mundo consumista está colocando para dentro das nossas casas, para dentro da sociedade. Não estou dizendo que o consumo não é bom. Todos nós trabalhamos, temos os nossos sonhos, os nossos desejos, mas tudo isso precisa ser feito com equilíbrio, né, para que isso não se sobreponha à vida, né, à essência da pessoa, que é o ser, que é o mais importante, é isso que fica.
né? Até porque, quando a gente vai no cemitério, onde são sepultados os nossos entes queridos, o espaço ali é muito pequeno. Não cabe muita coisa ali dentro. Né? E às vezes as pessoas, diante dessa falta de humildade, acreditando que por terem mais, né, que o outro, estão num nível superior. Não, todos nós estamos na mesma condição, todos são iguais, todos são importantes, todas as profissões têm, né, o seu papel dentro dessa grande engrenagem. Então, essa questão da humildade, a gente também já pode, desde pequeno, mostrar para os nossos filhos que todas as pessoas são importantes. Todas as profissões precisam ser valorizadas, que todas elas são essenciais. Eu, às vezes, até fico imaginando aquele pessoal que trabalha na coleta do lixo. Acho que são as pessoas mais importantes da nossa sociedade, se a gente for ver, né, a importância deles. Imagina se eles não passassem uma semana, né, recolhendo tudo aquilo que a gente deposita lá na rua. A cidade ia virar literalmente um caos. É isso aí. Talvez outras profissões, ninguém ia perceber que o cara parou de trabalhar ou não, mas ali 2, 3 dias nós já percebemos, opa, eles não estão trabalhando. Então, belo veja, exemplo. A importância, né, de nós considerarmos de fato todas as pessoas iguais, importantes, né? E eu penso que isso é humildade, né? De saber que um depende do outro, né? Todos nós estamos no mesmo barco, todos precisamos pegar o remo e remar, né? E reconhecer as falhas também, reconhecer né? as falhas também. Questão de humildade. Exato, questão da humildade. E aí os próprios pais, né? Quando eu tenho uma atitude errada, né, e um gesto de humildade é eu demonstrar e pedir perdão para o meu filho. De repente exagerei num castigo, né, numa disciplina. Ó, filho, hoje eu passei da conta. Não é porque é o pai que tem que, né, então impor a está autoridade. mostrando que eu tenho humildade de reconhecer o meu erro. Né, dizer, ó, filho, né, você me perdoa, me dá um abraço. Né? Isso é o melhor remédio. Né? Claro, e a vida segue. O filho vai estar aprendendo. O pai também erra, mas ele tem humildade de reconhecer o erro e pedir desculpa. E eu levo isso para a escola, Vanderlei, a humildade que os professores também têm que ter. Isso. Porque quando a gente fala de pessoas, e eu sempre valorizo muito o trabalho dos professores, mas os professores também falham. Os professores também são seres humanos, passíveis de erros. E os professores também têm que ser humildes e, se errarem, pedirem desculpas, né? Sabe que essa questão do... Perdão, só deixa eu preciso fazer um adendo aqui. Outro dia, se não me engano, acho que não me lembro o nome dele exatamente. Sei que é o Toscan. Ele estava aqui, ele é professor, não sei se ele ainda é, ou era professor da UX, enfim. E ele deu um exemplo bem bacana. Que ele chegou na sala de aula, ele era um professor novo no curso, ou enfim, naquele lugar, naquela sala. E ele chegou e sentou, mas ele sentou numa classe, não na mesa do professor. E ele sentou e ficou esperando o pessoal entrar. Alguém entrou e chutou, bateu no lixo, né? O lixo virou. Só que o pessoal foi entrando e ninguém pegou aquilo, ninguém juntou, né? Até que lá pelas tantas chegou alguém, olhou o lixo, foi lá recolher o lixo e botou no cantinho. Ele pediu... Quem é que foi que juntou o lixo, não sei o quê? O cara fez assim, ele falou, tá contratado, né? Tipo, o que faz a diferença e como esses ensinamentos, essa humildade, eu diria, né? Às vezes eu tô tocando no restaurante e eu fico atrás da telinha lá, fazendo o meu trabalho e tudo mais, assim, só que... como é muito automático pra gente, sabe, tocar e cantar e não sei o quê, tu acaba prestando atenção em várias coisas, sabe? Eu fico reparando no salão e eu sou novo lá no restaurante que eu tô trabalhando em Canela, tô fazendo de domingo a quarta-feira, todas as noites, então eu fico observando, né, o movimento. E ontem, por acaso, me chamou a atenção, eu não tenho intimidade com o pessoal do restaurante ainda, não sei o nome, eu não conheço as pessoas, né? E ontem eu vi uma cena que me chocou, sabe? Eu lembrei do dia que o Toscan estava aqui e eu lembrei desse exemplo que ele deu. Tipo, eu vi um garçom, ele viu cair alguma coisa no chão e ele olhou e seguiu o seu caminho. Fez de conta que não viu. Aí o dono do restaurante olhou para ele, foi lá e ajuntou. Aí eu vendo aquilo, eu pensei, opa, se fosse, tipo, né? Novamente, ontem mesmo, assim, caiu, tinha alguma coisa no chão, esse moço, que eu não conheço, né? Ele pisou no negócio, ele levantou o pé, olhou e seguiu o seu caminho. Eu falei,
se fosse o Evandro aqui, o Evandro ia dizer, tá demitido. Né? São exemplos que... Falta educação, né? São exemplos que a gente... Que eu levo daqui, sabe? Que eu lembro das histórias do pessoal, de tantos programas, que eu acabo levando para minha vida e, cara, isso realmente acontece na prática, tu enxerga na vida real. Imagina assim, um adulto, ele é adulto hoje, esse garçom, mas ele não teve aquele exemplo dentro de casa, né, Exato. Vanderlei? Eu achei incrível. Não Ele teve pisou... exemplo, a educação dos pais vai levar para a vida toda, se ninguém Exatamente, corrigir é a questão ele. de esponja, né? Ele não Ele absorveu absorve isso. e a educação, como a gente falou e como é o tema do nosso encontro hoje, ela é feita a muitas mãos, não são só os pais, é a própria sociedade. E sobre a empatia, Vanderlei, essa palavra está muito em alta, muito na moda hoje em dia. Será que todas as pessoas sabem o que é empatia? Será que praticam a empatia? Pois é. Realmente, e por falar em empatia, quero citar um versículo bíblico, né, do apóstolo Tiago. Ele diz assim: sejam rápidos em ouvir e tardios em julgar ou irar-se. Né? E eu acho que isso tem a ver com empatia. Às vezes as pessoas são muito rápidas em falar, né? E por isso a gente tem uma boca e duas orelhas, né? Ouvir mais e falar menos. E quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue ser mais empático com as pessoas, né? E empatia é realmente você olhar para a pessoa, você se colocar no lugar dela. É o contrário de antipatia, que é você virar a cara, como diz para o outro, você não se importar com o outro. Então, a empatia é algo que nós também precisamos, né, moldar o caráter dos nossos filhos para que eles tenham empatia, para que eles tenham essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de fato olhar para ele, né, olhar para as suas necessidades e tentar de uma ou de outra forma somar, né? Minorar aquela dificuldade. Então, eu vejo isso como empatia, você ter essa capacidade de sentir o que o outro está sentindo, de se colocar no lugar dele. E diante de todas as situações, se as pessoas tivessem um pouco de empatia, o mundo seria totalmente diferente. Com certeza. Porque a gente age de uma forma e a gente não sabe como a outra pessoa reage. Isso. Então, se a gente souber se colocar no lugar da outra pessoa, sentir o que a outra pessoa está sentindo, o mundo seria muito diferente. Vanderlei, a gente está chegando ao final do nosso terceiro bloco, ao final do nosso programa. Foi muito gratificante ter a sua presença aqui, contribuiu demais com o nosso programa. Com certeza a gente ficaria conversando muito tempo e a gente aprendeu muito contigo hoje. Tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo e que ainda vão nos assistir, porque o nosso programa fica gravado no YouTube, as pessoas vão aprender muito contigo. E por mais que a gente saiba, a gente precisa ouvir, a gente precisa parar, ter esse tempinho de ouvir um exemplo diferente, de ver outra pessoa falar. Às vezes a gente sabe daquilo, mas a gente não para pensar. Então eu deixo esses minutinhos finais para as suas considerações finais, alguma coisa que você queira falar para as pessoas que estão nos assistindo ou que não foi dito aqui por falta de tempo. Por favor, fique à vontade. Bom, primeiramente, queria agradecer, né, pelo convite que você fez para nós, Viridiane, de participar desse momento. E a gente também sempre está aprendendo, né? Eu não sei tudo, eu tenho os meus defeitos, a gente sempre procura corrigir, como certamente o telespectador também tem as suas dificuldades. Mas o importante é a gente ter humildade de estar aberto a aprender, a ouvir o que os outros têm a nos ensinar também. Então, a educação feita a muitas mãos. Então, um pode aprender com o outro. E espero ter contribuído, né, com algumas coisas. Se eu conseguir, né, mudar um pouquinho já, né, certamente o pai ou a mãe vai dizer, puxa vida, apliquei isso e funciona. Valeu, né? a pena, né? Vale a pena, né? Então, para concluir, gostaria de citar um trecho do Sermão do Monte de Jesus, onde ele faz uma comparação, né? Onde ele diz, a pessoa que ouve essas palavras, ele está falando ao ensinamento dele, é como uma pessoa sábia que constrói a sua casa sobre a rocha, sobre
a pedra. Né? Então, Deus, que é o criador, né, da família, do casamento, desta pequena, mas mais importante sociedade, Ele quer que ela seja construída sobre a rocha, sobre um fundamento sólido, firme. Né? E o contrário diz, aquele que não ouve e não se importa com essas palavras é como um tolo, que constrói a sua casa sobre areia. Vem as dificuldades, vem a tempestade, né? E essa casa, ela simplesmente vai ruir, ela vai cair. E a gente lamenta, né, quando essas casas caem, né? A gente lamenta. Então, você que está construindo a tua casa sobre areia, né, procure, né, um alicerce firme, construa a tua casa, né, sobre bons ensinamentos. E ainda sobre a questão do próprio casamento, eu peço licença para pegar a minha Bíblia. E é um texto muito conhecido também e que eu queria ler. Isso se aplica, lógico, à família e à convivência como um todo. 1 Coríntios, capítulo 13, e destaco aqui o versículo 4 até o versículo 7, que é o hino ao amor. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Então essas palavras aí do apóstolo Paulo nos mostram também esse grande amor que Deus tem por cada um de nós, né? Este amor que se faz presente em seu Filho Jesus Cristo, e que a gente possa, né, viver este amor no nosso dia a dia, na nossa vida, para que as nossas famílias sejam pequenos paraísos, como se diz, porque lá que a gente passa mais tempo, né? E isso seja um reflexo também lá onde a gente vai conviver, seja na escola, seja na sociedade como um todo, né? Porque o nosso mundo, ele carece, né, muito de pessoas que realmente procuram amar, né? Amar sem interesse, mas amar simplesmente para ajudar, para contribuir. Acho que isso é o mais importante, né? Lindíssima a sua mensagem final, Vanderlei, com certeza abrilhantou muito o nosso programa, Algo a Mais. Valiosíssimas suas considerações. Acredito que todas as pessoas que estão nos assistindo gostaram muito das suas palavras. O nosso muito obrigada mais uma vez por sua presença, por estar aqui dividindo todo o seu conhecimento conosco. Muito obrigada mesmo, e estamos sempre à disposição. Tá bom, mais uma vez, obrigado. Um abraço, Veridiana, um abraço, Fabiano, né? Abraço também para os telespectadores. Deus abençoe a todos vocês. Fabiano, muito obrigada pela parceria, obrigada pelas músicas lindíssimas de sempre. É sempre um prazer ter você conosco. Muito obrigado, o prazer é meu. É sempre bom estar aqui nas Quintas da Educação. Fica o meu abraço, né, para todo mundo. Obrigado por nos assistir. Espero que a gente tenha contribuído um pouquinho para o dia, para a semana, para a sua vida. Então, o programa Algo a Mais desta quinta-feira chega ao seu final. Agradecemos a participação de todos, agradecemos a todos que nos assistiram até aqui. Convidamos a todos para que sempre acompanhe o programa Algo a Mais, que acontece durante todas as manhãs, de segunda às sextas-feiras, às 10h30 da manhã. Fiquem todos bem, fiquem com Deus e até a próxima semana. Já não me preocupo se eu não sei porquê. Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê. Eu sei que você sabe quase sem querer. Eu vejo mesmo que você